Seja muito bem-vindo ao episódio de número 5 do DNL Cast. Aqui a gente conta a história de pessoas que transformaram o corpo através da alimentação, mas não só isso, que pegaram essa disciplina e conseguiram levar para outras áreas da vida. Eu peço que você se inscreva e curta esse episódio, se inscreva no nosso canal. Eu tenho um dado recente aqui dele que 65% das pessoas que consomem os nossos episódios, elas não estão inscritas no nosso canal. E essa é a forma que o YouTube tem de entender que o nosso conteúdo é relevante, que o nosso canal ele é relevante e que ele recomenda para outras pessoas. Então, se chegar ao final desse episódio e você não gostar, eu prometo que eu não vou ficar chateado com você. Então, você tira o like, você tira a sua inscrição também, que tá tudo certo, tá bom? O nosso podcast, ele conta com um dos apoiadores, o Estúdio Nexus, que prepara todo esse ambiente muito bonito e organizado para que a gente possa receber os nossos convidados e fazer um episódio de excelência. E hoje eu trago um cara aqui que é advogado e que é uma verdadeira máquina de treino. Ele que faz musculação, que corre, que nada, que faz vôlei, que correu uma meia maratona recente e está se preparando para mais uma meia maratona em setembro, daqui a algumas semanas. Eu recebo aqui Silas de Lima, meu paciente, meu querido amigo, Muito seja muito bem-vindo. prazer, muito obrigado, Luciano. Rapaz, essa apresentação aí, eu fiquei até... Será que é isso tudo mesmo, né? Quando você me chamou, eu digo, meu Deus, eu vou lá fazer o quê? Eu vou falar o quê? Aquela famosa síndrome de impostor, né? A gente nunca acha que está fazendo o suficiente a ponto de inspirar alguém. Mas você falando assim, acho até que eu tenho alguma coisa para dizer aqui, né? viu? Mas tem, ó, já vê pelo o físico comunica, né? Olha para ele aí, vê que é um cara que já apresenta um físico diferente. É notório aí que ele é um cara que se cuida bastante. Foi uma das primeiras pessoas que eu convidei aqui para vir aqui no nosso podcast contar um pouco da história dele. E eu relutei um pouquinho, né? Bastante, né? Já chegou ali falando, ai meu Deus, só você. Falei, não, a gente precisa conhecer mais essa história, as pessoas precisam conhecer quem é você, não só esse Silas que gosta muito do corpo, que treina bastante, que se desafia, mas também como é você por trás desse físico, né? Por trás dessa rotina de treino. E eu vou até aproveitar para começar por aí. Eu quero que você conte um pouquinho pra gente quem é Silas, além dessa gama toda de exercício físico. Conta pra gente. Vamos lá, um resuminho, né? Falar quem é você, quem é Silas, é uma pergunta difícil, uma pergunta existencial e retórica difícil de responder. É alvo aí de discussões poéticas ao longo dos séculos, né? Quem é você? Quem é você no mundo? Mas, fazendo um breve resumo, Silas é advogado trabalhista, advogado militante do direito sindical, que está aí na batalha, na luta pelos direitos dos trabalhadores. É o que eu gosto de fazer, é o que me propus a fazer desde que me formei. E é um cara tranquilo, sou tranquilo. Já não era tanto, mas hoje em dia, com a certa idade, a gente vai amadurecendo e vai ficando mais quieto. Mas gosto muito de leitura, gosto muito de poesia, sempre gostei, sempre vivi com o mundo da literatura me cercando. Um cara estudioso, sempre fui estudioso, responsável, queridinho da família, queridinho da mãe, queridinho dos amigos. É difícil dizer, mas, em resumo, uma pessoa comum, como tantos brasileiros aí, que trabalha, que estuda, que se diverte, que gosta de sair, mas também gosta muito de ficar quietinho, né? Que gosta de balada, já gostou muito mais, hoje em dia menos, mas não dispensa uma série na TV e um filme deitadinho no sofá, e que tá aí. Comendo um bolinho, né? Comendo um bolinho de banana, que é a coisa que eu mais gosto de fazer, ou então uma parte de amendoim com iogurte, que é justamente as coisas que mais tiram meu foco Da dieta, da né? dieta. A gente já está aqui entrando no assunto da dieta. É bolo de banana e parte de amendoim com iogurte. É um negócio que, para mim, Tem seu lugar, né? tem lugar na minha vida o tempo todo. E é isso. E sigo aí buscando meu lugar no mundo. Quando você falou que
Você já nem sempre foi tão quietinho? Foi mais relacionado a essa coisa de festa e tal, ou Sim, sim. já foi o cara que Rapaz, curtia muito? muito, porque veja, eu venho de um interior muito pequeno. Nova Fátima, minha cidade, é um interior de. Hoje eu acho que tem pouco mais de 8 mil habitantes. Quando eu morava lá, tinha menos. Né? E eu morei lá a vida inteira. Eu morei lá a vida inteira, que eu digo, até o ensino médio, até finalizar o ensino médio, né? E mudar para Salvador para poder estudar. Então eu sempre tive o desejo, eu sempre vivi lá, mas sempre tive o desejo de viver numa cidade maior. Uhum. E aí, quando eu vim para Salvador, já fui para a faculdade. Ainda não podia viver muito a cidade, porque condições financeiras muito limitadas, né? Que sempre foi assim. Desde o interior, minha família humilde, a gente nunca passou grandes necessidades, mas também nunca teve nada para esbanjar. Então, a partir do momento que eu me formei aqui em Salvador já, que foi em 2012, que eu terminei a faculdade, e que eu comecei a trabalhar, e comecei a ganhar um dinheirinho, meu filho. Aí o negócio foi, Aí sabe quando esqueça, você quer, quando você quer viver tudo que você não que conseguiu você não viveu viver lá ao longo atrás. da vida, foi assim comigo. Perfeito. Então, de festa em festa, de festa em farra, não existia um final de semana que eu ficasse em casa. Nesse tempo, não existia esse cuidado com o corpo também. Isso é importante, né? Não existia. Talvez, se eu me mantivesse assim até hoje, provavelmente eu não estaria aqui conversando contigo, né? E não estaria com esse corpo também, né? Que aí é Talvez. você que tá falando. Eu tô mais comedido com relação a ele, que eu ainda tô tentando reencaixá-lo. Você sabe que ele tava melhor. Mas tô tentando reencaixá-lo. E aí era isso. Era final de semana, eu saía sempre, bebia também todo final de semana. É algo que hoje na minha realidade é impensável, Uhum. né? Porque não era um dia no final de semana. Eram sexta e sábado, toda semana. Então é uma coisa meio louca, assim, que só uma idade menor permite que a gente faça, Uhum. né? E uma despreocupação com outras áreas. Sim. Porque embora trabalhasse, né, não trabalhava como trabalho hoje, não tinha a responsabilidade que eu tenho hoje e não me dedicava à minha saúde, à minha estética como eu me dedico hoje. Uhum. Então, momentos, né? Momentos que foi muito Prioridades, bom né? ter vivido, mas que passou. Mas fica história boa para contar aí. É, deve ter muita história boa e engraçada aí pra contar, né? Tem muita história. Tem muita história. E como é que hoje você consegue conciliar a sua vida profissional, o seu trabalho, com essa gama de exercício físico que você faz? Então, isso aí foi como posso dizer? Um, Peraí que eu travei agora. Tá. Aí a gente corta isso aqui, né? Uhum. É, Rapaz, isso aí foi uma atitude que eu resolvi tomar. Mas foi de vez? Tipo, você começou Foi tudo de tudo de vez? vez. Não, não. A minha luta contra o peso, contra a balança, ela vem desde muito pequeno. Uhum. Desde muito pequeno, quando eu despertei. E despertei através de uma situação que nem foi tão legal na época, eu como criança, né? Uhum. Que eu posso contar para vocês aqui, ou não, se for, Se se for você se sentir importante. confortável, a gente quer Mas, saber. só respondendo a pergunta, antes de eu retroceder, né, até a minha infância, sei lá quantos anos atrás, eu resolvi utilizar o tempo que era um tempo em que era ocioso e não ócio criativo, não ócio necessário que a gente tem que ter. É um tempo que eu estava dormindo além do necessário, muito além do necessário, porque dormia muito tarde, consequentemente acordava tarde, já em cima da hora para trabalhar, já ia trabalhar, trabalhava, à noite saía, ia para academia e esse ciclo nunca finalizava. Uhum. Então, quando eu resolvi parar, começar a acordar mais cedo para fazer atividade física, consequentemente, dormia mais cedo, né? Porque o sono chegava mais cedo, Uhum. tudo isso foi se organizando. Então, eu consigo fazer uma atividade física pela manhã, porque eu não estou mais acordando 7 horas da manhã, eu estou acordando 4h30, 5 horas. Eu não estou mais dormindo meia-noite, eu estou dormindo 10 horas. Então, esse tempo aqui a mais, né, que eu tinha de sono
Eu não diminuí minhas horas de sono, Uhum, entenda. Não é que eu uhum. diminuí, eu continuo dormindo as horas necessárias. Eu apenas cortei o que era excesso. Perfeito. Tanto na hora de dormir, tanto na hora de acordar, quanto na hora de dormir. Então eu consegui incluir nesse período aí uma atividade de manhã e uma atividade à À noite. noite. Faço isso todos os dias? Não, mas quase todos. Hoje em dia, quase todos, porque eu gosto muito de fazer. Então é assim, é algo que não me atrapalhou na minha vida profissional, nem na minha vida pessoal. Pelo contrário, Uhum. até me ajudou, porque a gente sabe, isso todo mundo fala, porque é verdade. A produção é diferente quando você está bem alimentado, quando você está treinado, porque não é só um efeito físico, é um efeito psíquico também. Então isso me ajudou na minha vida profissional, tanto é que muita coisa boa veio daí, né? Muitos progressos chegaram, e por outro lado me permite viver uma coisa que eu adoro viver, que é a prática esportiva. Perfeito. Você Aí se eu sente nunca bem, né? pensei, olhe, há um tempo atrás eu nunca pensei que eu ia estar aqui falando sobre prática esportiva, sobre lifestyle, etc. Nunca pensei, nunca passou pela minha cabeça, como muita coisa nunca passou pela minha cabeça, E você e viveu, eu né? vivi. Então, Isso é de quanto tempo pra cá, assim? Quando você fala, há um tempo atrás eu jamais me vi aqui falando sobre isso. É um tempo muito, muito atrás ou é algo um tanto recente? não recente. Ó, a gente só falando, pegando um pouco mais de trás para a gente poder trazer, sempre fui uma criança acima do peso, Uhum. né? Uma criança gorda, de uma família também que a genética propiciava isso, e até hoje propicia, e que resolvi em algum momento, por mim mesmo, eu tive esse estalo. Obviamente que o estalo, não obviamente, mas o estalo veio através de um comentário ruim que eu ouvi da mãe de uma coleguinha da escola. Veja que isso tem tantos anos, eu era criança. E eu nunca esqueci, porque marcou. Como impacta Se eu não esse tipo de esqueci, coisa, marcou. né? Eu lembro que eu estava na pracinha lá no jardim que tinha lá em Nova Fátima. E aí, brincando com minhas colegas, meus colegas, eu era pequeno realmente. E aí a mãe de uma colega chegou pra mim e falou assim: "Como tu tá gordo?" Tipo assim, "Como tu tá gordo, que coisa triste." Ela falou essas palavras. Ela não vai saber, obviamente ela nem lembra, tá? Às vezes falou O ao pessoal de Nova Léo, Fátima aí assiste esse episódio aí, vai ah, que essa mãe aparece. falou por falar, ela nunca vai saber e o que causou. E nesse mesmo dia, na mesma hora, eu lembro, eu fui pra casa. Eu deitei na cama, e era noite cedo, eu deitei na cama, não quis tomar café. Não, eu não quis jantar, não quis comer nada. E olha que eu sempre comi muito. Aham, Né? Sabe aquela família de que quanto mais você come, melhor? sim. Sabe? A minha família é exatamente assim. É de comer, de repetir. A minha avó era muito assim. A minha avó, e a minha mãe faz isso até hoje, a minha avó, a gente cresceu ela vendendo bolo, pastel, salgados. Então, todos os dias pela manhã existia isso. E na minha casa, lá no interior, na casa da minha mãe, né? Existe isso até hoje. Uhum. Então, nesse dia, voltando aqui, nesse dia eu fui, deitei na cama, manhã veio perguntar o que é que eu tinha, eu falei que não era nada, e a partir dali eu comecei digo não, eu vou ter que dar um jeito aqui. Você lembra quantos anos você tinha? Eu Uma devia média, né? eu devia ter, isso era, eu devia ter uns 10, 10, 12 anos no 12 máximo, anos por no aí. máximo. Hoje eu tô com 39, né, ninguém diz, né, mas tô com Não 39. parece mesmo, não. É, Um físico muito bonito pra 39 ai meu anos. Deus. E desde então eu comecei. Então assim, e eu sozinho mesmo, não. Você por você. Eu, por mim, não dependi. Obviamente que nessa jornada encontrava pessoas, em geral, mulheres que iam comigo, mulheres casadas, né? Modéstia à parte, sempre me dei muito bem com todo mundo. Lá no interior, o Aham. pessoal gostava de mim e tal. Encontrava a gente na jornada, mas era por mim. Eu resolvi fazer dieta, resolvi caminhar primeiro num caminho de terra que tinha lá, que ia para a roça, depois, quando inaugurou uma BR não, uma BA, que tinha asfalto, eu comecei a Aham. ir. Mas por mim, agora tudo muito sem orientação, né? Uhum. Uma criança, então eu simplesmente parava de comer as coisas. Fazia atividade física sem nenhum tipo de orientação. Tudo que é dieta que você pensar, tudo que é chá, emagrecedor que você pensar, eu já tomei. E Uhum. mesmo pequeno. E essa luta, ela foi se perdurando, né? Na escola também existia muito bullying por conta do peso, né? De Brincadeiras, né? brincadeira de gorducho, bola 7, gordão, tudo que tudo isso aí.
eu passei. E aí, assim foi, uma briga eterna contra a balança, efeito sanfona, que acontecia muito, eu engordava e emagrecia, justamente porque fazia dietas impossíveis de sustentar, porque Uhum. era tudo ou nada, sabe? Dieta de sopa, Não dieta tinha um do... equilíbrio, Não né? tinha dieta do limão, um dia um limão, 2 dias 2 limões, 3 dias 3 limão. E era assim, chegava 30 dias, Essa eu 30 não limões. conhecia não, viu? Era assim, com água de manhã, rapaz. E é uma coisa que causa um trauma na gente, né? Sim. Porque você vê, mesmo eu hoje, maduro, já com outra visão de mundo com relação a isso, e muito bem acompanhado e orientado, eu ainda tenho esses traumas. Volta e meia vem, Uhum. né? E aí a gente vai lá, repete padrões antigos, mas o bom é que hoje em dia eu não demoro muito no padrão antigo, eu volto ao normal. Mas hoje, Silas, só te interrompendo um pouquinho. Interrompa porque eu sou geminiano, e aí se você deixar aqui, ó, eu não queria falar, mas agora que eu comecei, eu falo até amanhã. Pode falar. Você acha que a fala dela, mesmo que naquela época e até hoje te traga lembranças talvez não tão positivas, mas ela impactou de certa forma positivamente para hoje você ter esse cuidado que você tem com o seu corpo? Eu acho que sim. Obviamente que não é a melhor forma de você Claro, impactar a claro. vida Às vezes é o que ela tinha, de né? uma criança, né? E um adulto, hoje em dia, a gente tem mais cuidado, mas eu compreendo também. Eu compreendo a época, né? Eu compreendo o grau de instrução, A tudo, cultura. a cultura. Então, a gente fala mesmo muitas Você vezes. ainda tem contato com esse amigo, né? Que é a É, mãe do amigo, mas é você mãe ainda... de uma amiga, não tenho contato direto, mas a gente continua sendo amigo, porque essas amizades que eu tenho de criança, embora a gente não se fale com se frequência, acompanha, né? são amizades muito íntimas, tá no coração, a gente sabe que Uhum, tem, sabe? Que a gente viveu a infância junto, viveu a adolescência junto, e isso prende e marca para sempre. uhum. Então, embora não tenha contato direto, são pessoas, esses amigos da época, pelas quais eu nutro muito carinho ainda, Perfeito. tá ali. E aí, rapaz, e aí foi, né? E aí foi até pouco tempo atrás, porque eu vivia Nessa nessa coisa disputa. de... Não havia um treino de musculação, nada assim. No interior não tinha, né? Academia. E tem isso também. Esse boom de atividade física, essa coisa toda, que hoje no meu interior, por exemplo, lá em Nova Fátima, existem academias legais mesmo. Na época não tinha, mas não só lá. Esse boom de atividade física é uma coisa um pouco mais recente. Em capitais, cidades maiores, é diferente. Mas no interior não existia essa preocupação estética, era muito pouco. E mesmo a preocupação com saúde, bastava fazer uma caminhada, estava tudo certo, sabe? Uhum, Já que não tinha outros meios. Hoje em uhum. dia não, e hoje em dia com as redes sociais, todo mundo passou a ter acesso, a ver. Isso potencializou demais o interesse das pessoas, né, pela atividade física, seja interesse genuíno ou seja interesse mesmo só para Para mostrar ali para alguma entretenimento, né? Pra... entretenimento, para mostrar alguma que coisa. hoje esse mundo fitness também tem muito disso, né? É um Muito disso. verdadeiro... Eu canso de ver. Um dia desse eu vi aí como eu corro, né? Eu vejo, volta e meia eu vejo é, gente que tá andando e aí vê o fotógrafo começa a correr, ou então combina com o fotógrafo, isso eu já vi algumas vezes, combina com o fotógrafo que tá ali fotografando um evento, ou a corrida ali no Jardim de Alá, ou na Barra e tal. E aí, não, vou vir de lá, e aí, quando eu estiver correndo, você tira a foto. Aí o cara vai tirar foto. Uhum. A pessoa depois volta a andar normalmente. É para Tirou a mostrar isso, foto, né? é para mostrar. Então, e eu também não tô aqui para julgar ninguém, não, tá? Sim, sim. Já julgando aqueles. Tô aqui para julgar Já ninguém. julgando sem julgar, né? É só para dizer Foi só um que. comentário. É para dizer que tá muito em voga, Uhum. né? Porque vende muito também, né? Então, tem muita questão envolvida aí, além da busca por saúde ou por estética. E aí, quando você perguntou se isso faz muito tempo ou pouco tempo, o meu início nas atividades físicas e na busca por dieta, né, faz muito tempo. Mas eu colocaria um corte de uma melhora progressiva e efetiva, eu colocaria um corte a partir de 2016, mais ou menos. Tá, quase 10 anos, É é um isso. tempo considerável. Considerável, que é quando existem pessoas, né, que impulsionam a gente.
Então, eu tenho 2 amigos que me impulsionavam, que à época entraram na natação comigo, eu não sabia nadar. Nunca, embora eu seja do interior, nunca tinha entrado no açude, num rio, não sei o que lá, nada disso, não sabia nadar. Eu aprendi a nadar na piscina do prédio onde eu trabalho, e comecei a trabalhar lá onde eu trabalho hoje. Eu comecei a trabalhar em 2015. Em 2016 tinha umas aulinhas de natação lá, que era 2 vezes por semana. Nesse prédio tem uma academia, né? E aí tem uma piscina olímpica maravilhosa. E aí tinha aula de natação, não tem mais. Eu não Uhum. sabia nadar, mas eu queria fazer alguma atividade física diferente do que eu já vinha fazendo, Que era que musculação. era musculação. E aí eu digo, não, vou lá, pelo menos pra que nada, eu fui, amei, e aí aprendi logo, não sou um exímio nadador, dos 3 esportes que você falou aí, dos 4, né? A natação é para o qual eu menos me dedico Uhum. atualmente, até por falta de tempo. Não dá. Eu tenho acostumado ir uma vez por semana só, e aí eu tento encarar mais como um Uma terapia, né, relaxamento, uma uma terapia ali, do que exatamente como um treino. Mas aí comecei, a partir daí, também teve o fato de começar a dar mais atenção à musculação. uhum. Porque uma coisa é você ir para academia, você pega o seu treino lá e faz, e é louvável que você faça isso, faça mesmo, não espere condições perfeitas ou poder ter um personal, não espere nada disso para fazer, faça. Mas uma coisa é a gente fazer assim, que é ideal, a gente começa e vai. Mas chega um determinado ponto e você precisa, se você puder, você precisa de um auxílio mais Um direto, um direcionamento, né. direcionamento. E aí aparece na Smart Fit, pode falar o nome da academia? Pode, pode. Na Smart Fit, inaugurou um Smart Fit lá perto de minha casa, ali do Caminho das Árvores, das Patódias, e aí comecei a treinar lá. E aí lá eu conheci Carol, né? Que Carol é sua personal. Machado, que é minha personal. Arroba Carol Machado, personal, arroba Carol Excelente personal. personal, diga-se de passagem. Excelente. E aí, a época não era minha personal ainda, eu a conheci lá, mas aí tem uma questão também de empatia, né? Quando você se identifica com alguém. E aí ela era a professora, né, lá da academia, esses professores volantes que auxiliam a todos. E aí, pronto, a gente começou a desenvolver uma relação que, mesmo ela não sendo minha personal, ela me dava orientações, me ajudava bastante, porque ela via também que eu queria muito, né? E até o ponto em que eu pude realmente fazer um trabalho diferenciado com ela. Uhum. E isso para mim mudou tudo, né? Porque eu comecei por aí. A partir do momento que eu comecei a direcionar para as minhas necessidades os meus treinos, os resultados começaram a vir. E é o que eu digo, tudo é um processo. Isso está muito em moda de falar, né? Mas é verdade, Mas tudo é é um processo. Eu comecei me preocupando com essa parte física, né? Com essa parte da musculação. E eu comecei a ver progresso fazendo esse trabalho direcionado. E a partir daí, né, você vai tomando gosto. A partir daí, eu pensei mais em me preocupar com dieta, né? Porque até então fazia as coisas da minha cabeça ou não fazia. E aí, como não fazia, tentava compensar na atividade física, uma compensação que nem existe efetivamente. Porque eu tive períodos aí, o Luciano falo muito, viu? Fique à vontade. Eu tive períodos aí que como vivia nessa luta contra a balança, tinha períodos aí que eu corria 10 quilômetros todos os dias. É. Todos os dias, sabe? Então, E era sem orientação também, né? orientação nenhuma, Era mais nenhuma. pensando, talvez, no gasto No gasto calórico energético. e emagrecimento. Perfeito, Porque antes de perfeito. eu me preocupar com minha composição corporal efetivamente, eu só queria ficar magro. Porque eu venho de histórico de gordinho. Então eu queria ficar magro de todo jeito. Tem um período aí, na época da minha formatura mesmo, rapaz, eu tava um palito. Eu tive períodos gordo, médio e palito. Até durante a faculdade isso foi de altos e baixos. Uhum. Mas aí na minha formatura eu quero estar magro. Na minha formatura, eu olhando as fotos hoje, eu estava, eu não vou falar, Muito, velho, muito muito magro. magro. Você olha hoje, Eu você olho e digo, eu não reconhece isso, acredito, né? eu não precisava disso daqui. Mas por quê? Porque, sim, a orientação à época era corrida 10 quilômetros todos os dias,
mais uma aula de bike, uma aula de spin, ou uma aula de bike, ou uma aula de jump, ou uma aula de bike, todos os dias. E aí Nossa. não havia uma alimentação adequada para esse tanto de atividade física. Aham. Tampouco havia preocupação com massa muscular. Então, não tinha nada, praticamente, de massa muscular nesse período. Enfim, e aí as coisas foram se organizando. Depois de Carol, aí eu fui para alguns, antes de conhecer, né? Passei por alguns nutricionistas, Depois você fala o arroba do seu nutricionista também. @Luciano Nutri, Luciano.nutrição. Luciano.nutrição. Pronto, tá dito. E é isso, pô. E as coisas vão se encadeando, né? E também, quando a gente fez a associação com o trabalho, a evolução ela se deu no nível físico, mas também se deu no nível profissional. Uhum. Então, quando as duas coisas vão subindo de maneira proporcional, você consegue investir mais, porque a gente sabe também que não custa barato, não é Sim, simples. sim, Você não precisa ter tudo para fazer. claro. Mas a partir do momento que você começa a poder fazer mais coisas por você, você faz, Perfeito. né? Então, a partir do momento que a vida profissional foi melhorando também, eu fui buscando, Investindo mais, né? investindo em mim, investindo nisso, que é o que eu gosto de fazer. Eu brinco direto com o pessoal, gente, meu dinheiro vai todas essas coisas, porque eu gosto disso, eu gosto de me sentir assim. Uhum. Não tenho grandes planos para a vida, eu quero isso, quero aquilo. Não tenho, não tenho, acho que nunca tive. Quero ter coisas, mas não são coisas inalcançáveis e nem grandes coisas. Uhum. Quero ter coisas e quero viver da maneira que eu gosto. Perfeito. Então é isso. E aí foram aparecendo as orientações, e aí é que a gente vai vendo que a evolução chega quando você está bem orientado, né? E aí Você compra tempo, na você verdade, né? compra Você compra tempo. tempo. Isso, Que às vezes você tá sem o acompanhamento, você tá fazendo, você tem disposição para fazer, mas o fato de você não ter a orientação, você termina prolongando mais o seu tempo de resultado. Às vezes exatamente. você contrata a consultoria do professor de corrida, a consultoria da Exatamente. nutrição, a consultoria da musculação, e aí a orientação faz com que o resultado ele chegue num curto de tempo menor, um espaço de tempo menor. Isso. Então é como se você estivesse de fato comprando tempo. Você tá. No espaço de tempo menor e com efeitos mais duradouros, digamos Uhum. assim, né? E foi isso que aconteceu comigo, basicamente. Porque aí, tendo personal, depois eu pude ter um nutricionista, e aí eu pude ter um nutrólogo, né? Uhum. Que hoje eu sou acompanhado por um nutrólogo, Dr. Gabriel, Pode, arroba, pode arroba, falar o arroba arroba também. Dr. Gabriel Moral, um abraço, que também tem me ajudado bastante. Porque é isso que eu digo, é investimento. Sim, sim. Se você pode fazer, eu super aconselho que Que faça. faça. Porque aí tem a parte nutricional que eu faço com você, né? Tem a parte física de atividade, de musculação e outras coisas que eu faço com Carol. E tem a parte médica, né? Que eu também tento, pelo menos, tá com tudo muito, muito alinhado, muito Muito organizado, otimizado, né? muito otimizado. Então, também tem esse momento na minha vida. Então, hoje eu tô quase um atleta, né? Quase não, um atleta. Daqui a pouco você vai contar essa história aí. Eu quero saber, eu tô curioso até. Eu tô curioso para saber quando foi que a corrida entrou de forma mais assim, focada mesmo, né? Quando foi que você teve essa ideia, essa vontade, esse desejo de fazer a meia maratona? Como é Então, que funcionou isso? Vamos falar dela agora. Como eu disse aqui, eu corro já tem tempo, né? Eu corria por mim mesmo, corria sem orientação, corria por mim. Aí, quando eu digo sem orientação, além de nunca ter seguido planilha, nunca ter feito nada, tudo sempre pensando no emagrecimento, nunca pensando na performance, pensando da maneira que eu penso hoje. E aí também, por consequência, não preocupava com tênis, não preocupava com nada disso. Só ia, né? Mas aí eu conheci um amigo, Leonardo, o nome dele, né? E aí a gente se conheceu e tal. E aí
a gente trocava muito, e troca ainda até hoje, sobre essa questão de atividade física e tal. E aí ele corria, eu também corria, a gente trocava esses números, né? Uhum. Hoje eu corri 15, eu corri 10, tal tempo, você tá correndo muito bem. Mas assim, nunca tinha passado pela minha cabeça nem pegar uma assessoria de corrida, tampouco correr uma meia maratona. Nunca. Isso, para mim, sempre foi impensável. Não impensável no sentido de que, eu acho que eu não consigo. Impensável no sentido de que não vinha, Mas não era algo que eu almejava. e nessa época, você já tinha alimentação mais direcionada? Já tinha uma Já, alimentação, já. já tinha uma alimentação melhor, né? Do que naquela loucura que eu falei antes. Uhum. E aí surgiu a ideia, aí ele falou assim pra mim assim, pô, você corre bem. Eu acho que se você pegasse uma assessoria de corrida que direcionasse melhor os treinos, você voaria, se daria muito bem. Mas eu um pouco relutante também, né? Porque eu nunca quis participar muito de clube de corrida. Eu vi ali, eu corro ali em geral, né? Na Praça dos Eucaliptos, que é perto de lá de casa. Não, não tinha vontade embora eu seja muito amigável, nesse momento da corrida eu sempre fui muito por Muito mim, individual, né? individual, com o meu fone de ouvido fazer ali, então nunca me despertou. Embora eu veja que as pessoas amam e tá sempre junto ali, nunca quis. E aí ele, né, esse amigo, Leonardo. Leonardo, ele tinha e tem ainda um assessor de corrida, que é... E aí me indicou, que é Davi, né? Ele é do Rio Grande do Norte, mas é de Natal, mas mora no Rio. Davi Ferreira, personal, um abraço. E aí eu comecei a fazer com ele, né? Testei, gostei. E eu realmente vi que era melhor. Aham. Eu consegui melhorar. Meu volume de treino semanal aumentou e, ao mesmo tempo, o sofrimento para conseguir fazer diminuiu. Uhum. Mas também é algo que eu gosto muito de fazer. Então, eu também me esforcei para que desse certo. E deu. Essa coisa da meia maratona nunca passou da minha cabeça também, como eu te disse. Foi Leonardo também que veio com essa ideia de correr uma meia maratona no Rio de Janeiro. Eu falei, Bora. como assim? Primeiro eu falei, porra, eu nunca corri uma meia maratona, eu vou correr no Rio de Janeiro logo. Aí eu confesso que o fato de ser no Rio de Janeiro, de ter uma viagenzinha para fazer, me Já deu uma ajudou, motivação, me é. ajudou a motivar, me ajudou a motivar. O problema foi que durante essa preparação, assim, você perguntou, isso aí foi ano passado. A minha ida para a assessoria de Davi e a decisão de correr a meia foi ano passado. Não sei te dizer exatamente quando, mas foi tipo assim, mais para o final do ano passado do que no início, sei lá, setembro. Eu vou chutar aqui, mas foi mais ou menos por aí. E aí, durante esse período, infelizmente, depois do carnaval, eu sofri uma lesão no joelho. E aí, meu mundo caiu, né? Porque eu nunca tinha pensado em correr uma meia maratona, mas nesse momento eu já estava querendo muito correr uma meia maratona. E Uhum. estava tudo comprado, né? Passagem comprada, hospedagem, tal, tal, tal. E eu cheguei a achar que eu não conseguiria, não conseguiria. Nunca aceitei que eu não conseguiria, mas eu imaginei que eu não conseguiria. E aí vem aquelas vozes todas, né? Pessoas, mas não vai agora não, deixa para depois, não precisa ir. Ao joelho, tá? Eu digo, não, gente, mas eu vou ter que ir. Eu quero muito ir. A lesão no joelho não foi, eu vou chegar no momento atual do joelho, mas nesse primeiro momento, que foi lá em março, foi logo após o carnaval, mas eu também exagerei um pouco, né? Porque depois de 6 dias de carnaval intensos, todos os dias, eu não descansei quase nada e já fui correr. Uhum. E aí a lesão veio durante uma corrida. Isso não quer dizer que ela tenha vindo Por da causa, corrida. talvez já viesse Ela já vinha dando sinais, inflamando ali. já vinha inflamando, não pela quantidade de exercícios, mas pelo fato de fazer muita coisa de impacto sem o necessário controle. Uhum. Que nesse momento aí eu já tinha alimentação, a parte de musculação estava ok. Mas aí o que aconteceu? Eu aumentei o meu nível de O corrida, o volume. volume, mas não me preocupei com fisioterapia, não me preocupei com alongamento, não me preocupei com adaptar os meus treinos de musculação Para
para essa coisa essa coisa da da corrida e dos corrida. esportes de impacto, porque muda tudo. É, Hoje minha vida é totalmente diferente. Minha correr vida 5 é muito diferente de correr 21. Exatamente. E aí lesionou e eu fiquei 2 meses sem treinar. Isso foi em março, a corrida era em junho. Eu só voltei a treinar basicamente final de abril. Então, e ainda assim, querendo muito, mas sem certeza se eu conseguiria fazer. Se ia dar Mas certo. aí, meu filho, foi um trabalho de muitas mãos, né? É, Carol entrou muito forte aí, a minha personal, porque até então eu tinha um trabalho com ela, que ela ainda hoje presta esse trabalho de prescrição dos treinos, mas eu não a tinha no meu dia a dia fazendo comigo os Do lado a treinos. lado, Não né? Como tinha personal como mesmo. personal Era uma mesmo. Era consultoria. uma consultoria, Virou um isso, personal. isso. Uma consultoria muito próxima, porque a gente sempre foi próximo, assim, mas não estava do meu lado. A gente fazia para eu pegar e depois o resto eu me virava até a próxima troca do treino. Mas aí depois da lesão, quando eu pude voltar a treinar, aí eu já não podia mais fazer como eu fazia antes. Uhum. Aí eu já trouxe ela para perto de mim, e aí hoje em dia a gente treina 3 vezes por semana, Juntos, né? juntos, e os treinos de perna, 2 vezes por semana, eu faço com ela. Porque hoje meu treino de perna é totalmente direcionado para corrida. Uhum. E pensando nas lesões, né, na lesão que eu tive, em fortalecimento da área do joelho. E eu vou te falar, viu? Tô bem melhor, tô achando minha perna muito mais bonita do que o que ela era antes, quando eu pegava não sei quantos quilos de peso Muito lá no peso, leg. né? Exatamente. E aí, Gente, ele tem 5% de gordura, tá? Ele fala assim, mas ele já chegou a ter 4, inclusive. Agora que ele viajou recente, tá ruim, tá com e aí, cinco. tá ruim. Tá com, meu Deus do Tô céu. brincando, viu, gente? Pelo amor de Deus, tá? Ó, daqui a pouco e é o sol em leão que tá me deixando assim. Mas agora tá com 5%. E é assim, como eu disse aqui, é notório o físico muito bom que ele tem. A gente se conheceu em fevereiro ali, um pouquinho antes do carnaval, através de uma grande amiga dele, que também é paciente minha aqui na consultoria, Daniela Pérez, e foi quem terminou nos apresentando em um evento de corrida. Isso. E aí, em março, ele começou esse acompanhamento aqui com a gente. E, de fato, como ele mesmo menciona, né? Você ter uma equipe cuidando de você vai fazer toda a diferença. Então, hoje, ainda que Silas ele se preocupe muito com essa questão da imagem, ele brincou aqui que tá ruim os 5%, ele realmente acha que tá ruim. Não é só uma brincadeira, então ele tem essa preocupação, mas hoje a alimentação dele também é muito direcionada para ter esse equilíbrio, para que ele se sinta bem com o corpo que ele está, mas que ele também consiga performar muito bem na corrida e evitar essas lesões, porque quanto mais dieta apertada, mais hipocalórica é a dieta, mais risco de se lesionar ele vai ter. O acompanhamento é fundamental. O seu, atualmente, veja, a gente troca figurinha o tempo todo. Tipo É. assim, Luciano, amanhã eu vou correr 1h20. O que é que eu vou comer? Antes, eu não vou comer nada antes. Aí a gente tá nessa agora do carbogel, que você não Uhum. gosta tanto assim Não do sou tão carbogel, fã você não é assim fã do carbogel. Eu nunca tinha usado carbogel, mas digo, ó, a galera tá toda usando, eu tô entrando na modinha também. É, eu corri a meia mesmo em junho, não usei carbogel. Olha Us- aí, tá vendo? Usei minhas bananinhas, as bananinhas que a gente combinou. Levei 3, acabei comendo só 2 bananinhas. E deu certo. Mas como eu vejo esse boom de carbogel, eu digo, Sim, Luciano, sim. eu também quero tomar carbogel. Então vamos testar aqui. E aí eu testei até domingo, né? Que a Uhum. gente combinou. E deu super certo, mas é aquela Gostou, não coisa, eu foi? gostei, mas eu também gostava com a banana. Então, Uhum. então eu não sei exatamente o que é que me trouxe, pelo menos nessa corrida que não foi tão longa, né? Foram 14 em 1 hora e Uma 20. hora e 20. Isso. Enfim, e aí voltando, depois da lesão, depois que eu que eu voltei a poder treinar de leve, e aí veio o Carol, e aí veio fisioterapia, muita fisioterapia, porque eu queria muito isso. Então, foi intensificado, sabe? Intensificado. Eu ia toda semana, às vezes mais de uma vez por semana, para físio, para poder conseguir chegar lá no Rio e correr. Uhum. Mas fui assim, pô, se eu não conseguir, eu vou. Se eu não conseguir correr todo, eu vou parar no meio e vou embora. Não vou. Mas não vou deixar de ir, sabe? Eu digo, não vou. Eu tenho muito isso. Eu quero fazer, eu vou fazer. Lá na frente, se não der.
eu desisto lá na frente. Mas antes de eu tentar, eu não De vou você desistir. fazer o que depende de você, né? O que você Não. pode controlar. Eu sei, rapaz, que deu-se um milagre, porque eu cheguei lá, meu joelho estava cheio de bandagem, né? Todo De kinésio, né? de kinésio, e não estava só uma asinha atrás ou na frente, ele estava todo enrolado. Então, eu chegava nos lugares, todo mundo olhava, porque lá no Rio, o que eu percebi durante a meia maratona, a cidade inteira respira isso, é impressionante. É desde o aeroporto, inclusive, gente, pelo amor de Deus, quem puder ir, quem quiser ir, vale muito a pena. Desde o aeroporto até o bar que você vai, sei lá, no centro. É. Tem gente pensando, falando, você vê alguma coisa Comentando. sobre a maratona. Fora as pessoas com as medalhas, os maratonistas, sobretudo, que uma galera foda, né? Tipo, barril. E aí, rapaz, mas assim, eu fiquei tão emocionado um dia, que eu não senti praticamente nada durante a prova. Emocionado que eu digo de chorar Sim, mesmo. sim. Quando eu cheguei, que abriu, que eu comecei a A largada, correr, né? que deu a largada, naquele cenário incrível, porque o percurso é uma coisa surreal. Você passa nos pontos turísticos do Rio, todos, né? Cristo Redentor, Corcovado, Ipanema, Copacabana, e que eu vi ali que eu tava ali, rapaz, eu chorei. E durante a prova inteira eu me arrepiava o tempo todo. Então eu acho que a dor não deu nem sentido, não deu nem tempo de sentir. Eu lembro que no 14 quilômetros eu senti um pouquinho, mas aí Faltava 7, né? faltava 7. Quando estava chegando no 5, quando faltava 5, que eu vi que eu estava de boa, rapaz, porque até então eu estava indo cadenciado. Eu peguei Esticou. estiquei, peguei uma reta, porque eu achei que eu ia fazer a prova sei lá, mais de 2 horas, que eu ia correr num pace ali, bem devagarzinho e tal. Mas quem disse, foi 1 hora não vou lembrar, mas foi menos de 1 hora e 50. Foi um dos seus melhores Foi pace? melhor, foi, certamente. Não, foi. O pace até chegar no 21, o pace da meia foi 5,9. Nossa. É muito baixo. E eu dei, assim, obviamente a galera que corre aí muito mais rápido, viu, gente? Mas para mim, Sim. para o meu momento ali e para a distância, foi muito, E muito não baixo. só essa coisa do momento, para composição corporal. Porque você é um cara que tem uma quantidade grande de volume muscular. Então não é a mesma coisa da gente pegar aquele cara que é somente corredor mesmo, que Uhum, é mais magro, que não tem isso. a quantidade de massa muscular que você tem. É diferente. É diferente. Aí pronto, deu certo. Depois que terminou, obviamente que o joelho doeu, né? Porque ele também, né? O bichinho sofreu. Mas foi uma experiência incrível, 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 que eu quero poder voltar eu quero repetir. E vai, né, agora E em. vou agora aqui em Salvador. Se o joelho deixar e Deus permitir, aqui em Salvador vai ter a Maratona Salvador, é 29 de setembro, salvo engano. E aí eu vou correr a meia maratona. De novo. E daí, meu filho, se eu conseguir fazer mais essa, talvez eu dê uma ajudinha pro meu joelho, porque eu fiz novos exames, tem algumas outras coisas preocupando aqui, que eu não vou nem falar, né, gente, pra não desmotivar ninguém, porque que foi erro meu mesmo. Eu pretendo correr outras. Eu acho que não desmotivaria. Não desmotivaria falar que você está com uma lesão no menisco, que é uma lesão que é cirúrgica e que eu optei por não fazer a cirurgia agora. Mas calma, não é porque eu sou irresponsável, Sim, não sim. é, não é. O médico disse que é possível viver com essa lesão no menisco, desde que eu mantenha a minha rotina de fortalecimento, de alongamento, de fisioterapia. Eu posso viver e posso me observar, né? Eu sou consciente também disso, e depois dessa lesão até prestar atenção na mecânica do exercício, tenho prestado mais. Uhum. A gente consegue Tá mais começar consciente, né? mais consciente, a gente consegue começar a identificar de que maneira a sua pisada influencia naquela lesão, você consegue cadenciar melhor o ritmo. E tem isso mesmo, Silas, do tênis, da pisada. Tem, Tem muito isso tem mesmo. muito isso. Ó, a questão da pisada, fisioterapeutas, por favor, não me matem. Eu não sei muito sobre, eu nunca me preocupei muito com isso. Agora,
O tênis, o amortecimento do tênis, para mim faz muita diferença. Dizem que tem tênis que é para correr 5, que é para correr Isso, 10, que é para correr tem. É o 21. tal do efeito, meu Deus, responsivo do tênis. Tem tênis tem mais amortecimento, permite que você corra umas distâncias maiores. Maiores. Tem treinos que tem um pouco menos, que são bons para tiro, né? Para treinos de tiro, que é dos treinos que eu mais gosto, inclusive, que é rapidão e E dá descanso, uma... rápido e descanso. Eu acho que isso para mim fez muita diferença, rapaz. Até roupa para mim fez diferença, sabe? Porque, veja, pode ser bobagem, mas eu não me preocupava com comprar uma roupa que fosse apropriada para a corrida. Eu ia correr com qualquer camisa. Eu confesso que eu nem sabia que existia roupa apropriada para Não, corrida. não é porque a roupa para a corrida, mas um tecido mais leve, um tecido mais respirável, uma meia. Outra coisa que até pouco tempo eu não me preocupava, mas uma meia de poliamida para você correr longa distância é muito melhor do que correr com uma meia de algodão, que é mais dura, que fere mais, que machuca o pé. Outra coisa que eu acho que todo mundo deve saber, mas eu não sabia, que um tênis para corrida é ideal, a depender da marca, mas a maioria é ideal que seja um número maior do que o seu. Então, eu nunca pensei nisso. Uhum. E eu realmente sentia muito os meus pés massacrados, né? E isso também pode ter influenciado no meu joelho, por exemplo. Na lesão. Com certeza, pô. Eu tinha de unha cair de correr com tênis apertado, e eu já tenho um pé muito largo, sou pesado, então ali para frente ia massacrando. Hoje, depois que eu comecei a comprar tênis, um número maior para a corrida, acho que porque o pé é muito sangue ali, o pé incha um pouco, então se o tênis é do seu tamanho ali, aquilo pode atrapalhar. Para atrapalhar a circulação, né? E terminar machucando. Termina machucando. E hoje em dia, e depois que eu passei a comprar um número maior, isso não existe mais, sabe? São detalhezinhos que não precisa saber de tudo isso antes de começar a fazer o que você quer fazer, mas que com o tempo, com a experiência que você vai tendo, você vai adquirindo esses conhecimentos aí. E é isso aí, vou correr de Salvador, se Deus permitir, e daí para frente eu quero virar, eu brinco, né, que eu quero virar um especialista em meias maratonas. Em meia maratona, né? Não é pelo menos nesse momento objetivo seu virar um maratonista mesmo de correr 42. Não é. Não é, eu acho louvável quem corre. Eu tenho amigos que correm, que já correram ou que vão correr. Mas é uma dedicação de tempo que para mim, eu teria que parar outras coisas para poder me dedicar a isso. E eu não quero abrir mão de nada. Sim. Pelo menos por enquanto, né? Eu gosto muito do vôlei, eu gosto... Gente, ó, quando eu digo que eu jogo vôlei, não é nada que eu faço muito bem assim não, tá? Eu acho que o que eu mais faço bem é a corrida. Se for igual a musculação. E a musculação, mas se for igual ao olhar que você tem sobre você tá voando aí no vôlei. Quero até mandar um beijo lá pro CT, Alba Oliveira, meu CT de vôlei maravilhoso, ali no Jardim de Alá. Um beijo pra Alba, pra Sheila. A Alba é a professora, Alba, né? Alba e Sheila são as professoras. Alba Oliveira. Qualquer dia desse eu vou aparecer lá pra conhecer elas. Muito bom, eu apareço, porque é muito legal. É muito legal. Hoje mesmo eu tava lá. Hoje, não sei que dia o podcast vai ao ar, mas hoje, sábado, 1º de agosto, eu tava lá. E é maravilhoso, porque pra mim, une coisas que eu gosto. Une o mar, areia, sol, um esporte que é coletivo, né? E que ainda assim tem um pouquinho de competição. A atmosfera como um todo, né? É de competição. A gente faz campeonatos internos. Eu até ganhei um, você acredita? Olha pra isso, gente. Tá vendo? Eu até ganhei Mas ele não é o cara que Não joga, sou, tá? rapaz. Ele não é bom no vôlei. Não sou, pode fé, não sou. Mas foi ano passado. Ano passado ou ano retrasado? Deve ter uns 2 anos aí. Que teve um campeonato. Foi o meu primeiro campeonato, torneio interno. Lá não era dupla, era trio. E a gente ganhou. Medalha de ouro, ganhamos todos os sets. Parabéns. Nem eu, que sou nutricionista, sabia dessa história. Tá vendo que a gente descobre a coisa nesse podcast? Mesmo sendo meu paciente, eu não sabia dessa história, nunca soube. Campeão. E acho que esse ano vai ter de novo. Vamos ver se eu vou ter condição de participar, né? Vai sim, porque eu fui uma das pessoas também, quando ele tava nessa primeira descoberta aí da lesão do joelho,
que ainda não sabia exatamente o que era, ele ainda não tinha começado o acompanhamento comigo, ele na verdade estava esperando, lembra que estava esperando o O resultado do resultado. exame sair, e eu falava, não, vai dar sim, vai dar tudo certo, e aí o exame saiu, houve, né, a preocupação ali, mas eu falei, não, a gente vai conseguir. E aí, graças a Deus, foram o quê? Eu posso considerar que foram 3 meses de preparação 3 para meses. meia, né? Porque É. foi em março ali até Foi, foi, finalzinho de foi. Com junho. você foi, mas o retorno aos treinos foi mais para abril. Lembra que a gente ficou um tempo, Lembro? eu fiquei um tempo, eu falei, Luciano, vamos ver até aqui essa parte da minha alimentação, porque eu não estou podendo fazer a quantidade de atividades que eu fazia, e Uhum. isso muda, né? Claro, o gasto O vai gasto. interferir diretamente na ingestão de comida. Lembra que até eu comentei que, como ele tem muito essa preocupação também do corpo, eu precisei encontrar um equilíbrio muito grande nisso daí, porque eu tinha que dar comida suficiente para ele render bem em todas essas modalidades que ele faz, que é evitar que a lesão progredisse ou até mesmo que outras aparecessem, mas também que não impactasse ali no físico dele, porque senão ele Gente, briga com o Nutri. brigo mesmo. Pelo menos nesse momento. Aí você perguntou, aí pronto, aí não tá no meu radar ainda, né, fazer uma A maratona. maratona. Mas assim, até 6 meses atrás não tava no meu radar fazer uma meia também. Uhum. Possa ser, vai que aparece, né? Vai que meu joelho deixe, vai que desperte em mim esse desejo. Se despertar em mim esse desejo, eu vou fazer. Eu já quis também correr uma meia. Na verdade, o objetivo era correr a maratona mesmo, né? Mas falei, eu vou primeiro pra meia e depois pra maratona, mas não foi uma coisa que me prendeu tanto. Então, eu vim do fisiculturismo, né? Eu passei 10 anos da minha vida competindo no fisiculturismo, sou bicampeão baiano. Aí, há 2 anos também, em 2024, eu comecei nessa de correr. Aí cheguei a correr 18, né? Tipo, um dia assim corri 18. Mas nunca foi aquela coisa que eu tinha aquele, ai meu Aquela grande Deus. motivação que era. Exato, exato. E eu me aposentei no fisiculturismo em 2022. Então, foi a última vez que eu competi. Tem 20 anos, esse ano eu completei 20 anos fazendo musculação, mas tenho essa coisa muito dessa atmosfera de campeonato e tudo mais, e aí eu fui pro jiu-jitsu, né? Agora, nesse mês de agosto, eu faço 1 ano que estou treinando jiu-jitsu, e já participei também de 2 campeonatos, e E ganhou, por né? sorte aí, né? É sorte, eu sei como é. Por sorte aí deu tudo certo, eu fui É, campeão nos 2 campeonatos. a sorte acompanha os competentes, né? A sorte encontra a gente, né? No meio, a gente tá ali trabalhando, aí a sorte vem, olha, deixa eu ir ali, aí Exatamente. encontra a gente no meio do caminho. Exatamente. Mas, Muitos dizem, né? Muitos é... dizem que é apenas sorte. Mas tem muito trabalho envolvido. E como é que tá hoje essa rotina aí do treino, esse exame recente que você pegou o resultado tem pouco tempo, Peguei o né? resultado agora. Quinta-feira. Hoje é sábado, né? Hoje é 1º de sábado. agosto, e... Peguei quinta, já levei no médico. E aí eu repeti o exame porque eu estava achando muito esquisito que não estava melhorando. Já que o primeiro, embora no primeiro que eu fiz, houve algumas informações e tal. Mas o médico que tinha me atendido inicialmente falou que não tinha grandes problemas ali não, que bastava fazer fisioterapia, eu poderia voltar para minhas atividades assim que eu quisesse. Olha que eu, Uhum. eu mal estava pisando no chão na época. E aí, então, logo eu pude voltar, eu voltei, não estava mais me preocupando, só que eu achei que estava se prolongando demais. Um incômodo, não um incômodo incapacitante, mas um incômodo. Então, tá esquisito isso aqui. E olhe, mudando o treino, né, fazendo físio toda semana, que eu continuo fazendo Uhum. até hoje. Isso aí também não vou mais poder abrir mão. Uhum. Continuava doendo, então eu digo, não, eu vou buscar um Tem outro alguma coisa profissional. errada, Tá né? errado, não pode ser assim. E aí fui em outro médico, conversei, ele pediu uma nova ressonância, eu fiz na semana passada, se não me engano, a Foi ressonância. semana passada Foi que a gente que era quando a gente conversou, ia fazer o ia episódio. gravar, falei, não tenho ressonância. É. E aí já peguei o resultado, já levei pro médico e ele falou, dei uma lesão no menisco, que não tinha aparecido na primeira. Eu tô julgando aqui, né? Mas eu acho que já existia alguma coisa lá e que não apareceu naquela primeira ressonância que eu fiz, Uhum. porque o espaço de tempo foi muito Muito curto para ter curto para ter desenvolvido uma lesão progredido a esse tão ponto, grande. né? E aí ele falou que é um caso cirúrgico, mas que
que eu falei, ó, doutor, nesse momento da minha vida eu não tenho como fazer uma cirurgia. É. Por questões de trabalho, Uhum. inclusive. Não dá, porque é uma cirurgia, essa de joelho, né? Ia depender do que ele fizesse. Quando tivesse lá com um aparelhinho dentro do meu joelho, ele não sabia exatamente o que seria, ia depender de como ele encontrasse, porque a imagem não dá para ver tudo certinho. Seria o caso de retirar a parte do menisco ou de suturar. É um processo um processo no qual a recuperação é muito É muito lenta. lenta, é. Então, a volta às atividades físicas é longuíssima, 6 Uhum. meses e tal. Às vezes até mais. Mas mesmo a recuperação normal de cirurgia para a vida do dia a dia é 1 mês, Uhum. 6 semanas. No momento, pensando no meu trabalho, não tenho como, de jeito nenhum, Abrir mão abrir disso, mão. né, e Eu não tenho esse fazer. tempo para. E como não é algo urgente, né, é algo que ele mesmo, o médico, me informou que eu poderia conviver com desde que eu mantivesse todas as minhas rotinas de físio, de fortalecimento, de personal e tal, e ali fazendo as minhas atividades, mas com consciência, né? O que é isso? Se eu sentir dor, parar, não insistir muito nas coisas, sabe? E é isso que eu estou fazendo, né? Me observando para poder continuar. Alguns amigos dizem, tem que parar urgente. Não é assim, gente. Não, não é eu parar urgente. Não vou parar, porque aí se eu É. paro com É tudo, muito difícil. minha cabeça vai, É muito vai difícil. virar, né? Pra gente que faz dieta, você vai concordar comigo. A gente consegue fazer a alimentação mais fácil quando a gente tá com a rotina de treino em dia. Sem dúvida. Ou seja, em outras palavras, eu tô dizendo que se ele, se eu e várias outras pessoas, isso é uma conversa em comum que eu tenho com a maioria dos meus pacientes. Eu faço essa pergunta para eles. Quando eles não estão mantendo a rotina de treino, eles não conseguem fazer a dieta. Não faz. E quando tá mantendo a rotina de treino, fazer a dieta fica mais fácil. É um pensamento doido que a gente tem, né? Porque, pô, se eu não tô treinando, eu deveria me preocupar mais com a dieta. Exato, Mas não é exato. Mas não assim. é, na prática não Na é prática assim. não é. Perfeito. E aí aquela coisa, né, que vocês nutricionistas lutam tanto. Gente, você fugiu, saiu da dieta aqui hoje de manhã, não é obrigado você sair o resto do dia, ou o final de semana Volta na inteiro, ou próxima. acabou a semana toda. Eu tinha muito isso. Às vezes ainda tenho, né, gente? Porque não é assim, né? Volta e meia a gente também, eu Falha, é sento lá, normal, 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 normal. normal. Mas o importante é a gente conseguir retomar. E se Perfeito. a gente não tá fazendo, não tá seguindo uma rotininha, né, eu viajei, né? Lembra que eu te falei que eu ia viajar, eu ia chegar lá, eu ia tentar não beber muito, não sei o que não aconteceu. Como eu não tava treinando efetivamente, então, Você vai saltando mais. bebi todos os dias, comi tudo que tinha para comer e tudo bem. Ok, vivi aqui lá o que tinha que viver. Mas confesso que eu já estava doido para voltar para minha Pra rotina rotinazinha, normal. porque para mim faz muita diferença. Mas tem muito isso de a gente só conseguir fazer quando está fazendo tudo. Não é o Uhum. ideal, mas acontece. E a gente tem que Sim. saber lidar com isso. E comigo também é a mesma coisa. E é um pensamento incomum mesmo, porque eu sou assim, você é dessa forma. Eu já perguntei para vários outros pacientes meus e eles concordam com isso. Quando estão fazendo o treino, a rotina de treino tá alinhada, fazer a alimentação, fazer a dieta fica mais simples. Em 2012, eu descobri também um rompimento de tendão do ombro, 0,5 milímetro. E aí o médico, eu lembro até hoje, o médico, ele me deu a seguinte afirmação: tendão rompido é igual a roupa rasgada. A tendência é rasgar mais. Mas ele me deu a Meu Deus. mesma recomendação, a mesma coisa que ele te falou, que esse médico do joelho falou para você agora, eu também escutei lá. Você consegue conviver com isso daí até um certo ponto, até um certo nível, porque se você fizer essa cirurgia agora, seu ombro nunca mais vai ser o mesmo. E eu Exatamente. estava me preparando para participar do meu primeiro campeonato de fisiculturismo em 2013. Aí eu falei, não, já que eu consigo conviver, deixa ele aqui que eu vou ficar aqui. E tô aí. Não, e o médico me disse até que ia depender do que ele fizesse, por exemplo, se ele tivesse que tirar o lado menisco que tá lesionado, eu provavelmente, não é certeza, mas provavelmente desenvolveria uma artrose no joelho. Eu digo, pô, Não tem eu condição. não vou fazer isso agora então, porque vou fazer um negócio que eu vou ficar 6 meses parado, podendo ter uma outra coisa depois, sendo que eu tô conseguindo ter qualidade de vida, porque isso é Uhum. importante.
Se eu tivesse sem poder andar direito, se eu tivesse com dores intensas o tempo todo, eu ia dar Aí um tudo jeito de bem. fazer. Não, esse descuido eu não teria nunca. Uhum. Mas tendo qualidade de vida, podendo fazer as coisas, podendo conviver de maneira harmoniosa com o meu menisco lesionado, eu vou continuar fazendo. Perfeito. Até o ponto, se chegar ao ponto de realmente ser algo inadiável, aí eu vou fazer, Aí porque a tudo saúde bem. da gente é em primeiro lugar, né? E Tem eu que ainda estar. quero fazer bastante coisa, então Quer correr mais, quer quero viver correr mais, mais, quer quero treinar viver mais, quer mais. poder fazer tudo o que você faz hoje e com qualidade de vida. Exatamente, exatamente. Tiveram duas coisas que você falou que me pegou bastante, assim. A primeira, as duas envolvem a corrida, né? A primeira foi a primeira meia maratona, que você falou que não ia desistir de ir, ainda que no meio da corrida lá você não conseguisse ir até o final. Você pararia, iria caminhar, iria embora, mas que você ia. Uhum. E agora é a mesma coisa, você tá com essa descoberta aí, né, dessa nova fase da lesão, mas ainda assim você tá decisivo e você tá fazendo o que você pode controlar para correr a próxima meia maratona. Isso. Você acha que isso tem uma relação com tudo que você desenvolveu de disciplina, com cuidando do seu corpo de uma forma geral? Tem. Tem total relação, porque para mim uma coisa está diretamente conectada com a outra. Até como a gente falou um pouquinho aqui antes, quando a gente está nesse flow, quando a gente tem esse desejo, quando isso faz parte de quem a gente é atualmente, que é assim que eu me sinto, né, com relação à atividade física e alimentação e etc., desistir de fazer algo com o que eu algo com o que eu sonhei, algo que eu desejei, sabendo que se depender de mim, só de mim, eu consigo fazer, ainda que com algum sacrifício. Não sei se deu para entender o que eu quis Uhum, dizer, ficou meio confuso. Não é hipótese para mim, uhum. não é. E como essa meia maratona, eu descobri essa nova lesão, né, que para mim já é antiga, mas eu descobri efetivamente agora. Eu poderia simplesmente parar. E usar Como? até isso como uma Usa isso, justificativa, um argumento. mas não dá para eu fazer isso porque eu não me enxergo, não me vejo hoje sem conseguir correr, Uhum, sem conseguir nadar não, né? Nem tanto porque não atrapalharia. Sem conseguir ir pro meu vôlei, ainda que de brincadeira, ainda que uhum. brincar, sabe? Competir e ser campeão de novo, né? Tentar, quem sabe, novamente. Mas ainda que de brincadeira, são coisas que fazem parte não só da minha rotina, mas da minha vida. Uhum, De alguma forma me identificam. Tanto é que tô aqui, né? perfeito. Me identifico. Então é um obstáculo importante esse do joelho. Só que não é intransponível ainda. Uhum. Então, meu filho, enquanto tiver uma brechinha ali Você vai para entrar, para insistir. eu fazer o que eu quero fazer, eu vou fazer. E hoje você consegue levar esse mesmo pensamento que você tem, né? Essa motivação, essa coisa de não, ainda que eu tenha 1% ali de possibilidade, eu vou continuar insistindo. Você consegue levar isso também hoje para a sua profissão, para o direito, para suas relações como um todo? Você Sim, consegue sim. fazer isso? Sem sombra de dúvida, porque isso dá pra gente uma disciplina muito grande, primeiramente, e dá pra gente uma paixão pelo que está fazendo, né? E isso eu acho que eu consigo aplicar no meu trabalho, que eu faço com paixão, porque eu gosto muito de fazer, e com disciplina, Uhum. porque só paixão a gente sabe que não adianta, Claro, né? claro. Nem no trabalho, nem no amor. Só paixão não sustenta muita coisa, relação nenhuma, nem profissional, nem amorosa. Então, me dá disciplina. Isso me fez aprender mais sobre disciplina, porque em muitos momentos, você sabe muito bem, é a disciplina que leva a gente, Claro, né? claro. Seja Em para 90% das vezes, seja né? para corrida, ou seja para fazer um recurso, ou seja para fazer uma audiência, ou seja para fazer uma reunião com um sindicato, sabe? Você precisa muito de disciplina, de foco, né? No meu caso, sou advogado, a gente trabalha com muito processo, trabalha com vida das pessoas, né? Não somos médicos, mas um processo errado, você pode ferrar com a vida de alguém, De uma pessoa. E né? de uma família, De uma muitas família, vezes, você né? pode fazer com que alguém que tenha um direito
perca esse direito, a pessoa, um dinheiro grande, entendeu? Uhum. Esse tipo de coisa, tudo isso. A cautela que a gente tem que ter, né? Exatamente. Então, eu acho que dá para pensar, né, essas características Do esporte, da do esporte, da alimentação. alimentação para a vida profissional. Está interligado, né? E de alguma forma você também precisa juntar, porque não dá para separar totalmente. Ah, aqui é minha vida esportiva e minha vida pessoal só vai até aqui. A partir Uhum. daqui é o trabalho. Não é assim. É, Não tem como ser assim, porque a gente está vivendo tudo ao mesmo tempo. isso. O tempo todo, né? Aquele filme Tudo ao Mesmo Tempo Agora, uma coisa assim. É, e até pensando no que a gente tem que organizar, porque se eu trabalho, eu tenho que organizar meu tempo para poder conseguir treinar, né? Eu tenho que, em determinado momento, priorizar o meu trabalho, até porque meu trabalho é que sustenta todas as possibilidades que eu, graças a Deus, Consegue, né? consigo viver agora, né? Consigo Aham. ter agora. Então, tá tudo junto. Tá tudo numa interseção, não tem como você. Não dá para Não separar, dá né? para mim, não A é gente não possível. consegue dissociar o Silas corredor do Silas advogado, do Silas amigo, do Silas Não, filho. não Não dá pra consegue, gente. porque não consegue. Porque os temas estão sempre interligados entre si. Obviamente que quando eu estou lá trabalhando ou fazendo uma audiência ou no tribunal, qualquer coisa do tipo, eu não estou lá pensando, eu tenho que correr daqui a pouco. Não é assim. Mas quando eu estou no meu ambiente de trabalho, normalmente, né, sem estar diante de nenhuma plateia externa, eu estou conversando com meus colegas de trabalho sobre isso, Uhum. sobre alimentação, né, sobre corrida, sobre treino. Muita gente vem pedir até dica e Uhum. saber como é que é, indicação de nutricionista, como já me pediram, indicação de nutrólogo, indicação de personal. E de alguma forma, naquele meu micro mundinho ali, né, onde aquelas pessoas me veem, Você virou referência, acaba né? virando uma referência, um apoio, né, algo assim. Então, para mim, está muito misturado. Até na minha família também, né? Então, na minha família também tem muito isso. A minha família, em geral, não é dedicada ao Ao esporte, assim. esporte. Mãe, eu tô lutando para fazer qualquer coisa, menos um pilates, porque tá lá cheio de dor no joelho também, igual a mim, né? É, Agora, assim, nos meus irmãos, eu tenho 4 irmãos, né? Uhum. 2 irmãos, um irmão Lázaro e minha irmã Isis, também não fazem atividade física. E eu faço assim para que Tenham eles essa façam atitude, alguma né? coisa, né? Já os meus 2 outros irmãos, por parte de pai, que é Lucas e Leonardo, eles fazem. Lucas corre muito, faz crossfit, aquela coisa. Léo joga futebol e tal, é outra coisa. Mãe não faz nada, já papai hoje em dia jogava futebol e tal, mas durante um tempo ficou muito parado, mas hoje em dia, de uns tempos para cá, é ciclista É, quente, meu filho. Ciclista de pedalar quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros, de quilômetros. participar de eventos e tal. Então, e de alguma forma isso toca, né? Isso une, aproxima, né, Uhum. a família. Ainda que por uma curtida ali, uma palminha que você recebe do seu pai quando você está correndo, quando você posta que você fez a meia maratona, sabe? Ou quando sua mãe pega sua foto correndo a meia maratona e posta na rede social. Para mostrar o filho com Exatamente. orgulho, né? O que. Porque é motivo de orgulho você viver uma vida mais saudável. Uhum. É motivo de orgulho. Não é mais motivo de orgulho hoje em dia só, sei lá, o diploma ou o cargo que você ocupa. Você manter uma vida saudável, uma vida na qual você demonstra que se preocupa com a sua saúde, com a sua estética, porque eu também não estou aqui para dizer que eu não Claro, me preocupo claro. muito. É motivo de orgulho para você, para seus amigos, para sua família. Então, só resumindo, né? Eu não consigo separar Perfeito. as coisas. Existem momentos de separação, porque são Uhum. necessários. Mas, no geral, Tá tudo Silas tá interligado. assim, ó, É, tudo colado. perfeito. Maravilha. E a gente encerra aqui todos os nossos episódios, eu pedindo para o nosso convidado deixar uma mensagem para quem está nos assistindo, mas está naquela posição que você estava lá em 2012,
quando você falou que foi quando você resolveu procurar ajuda, que você resolveu ter esse cuidado a mais com o seu corpo. O que é que você diria para essa pessoa que está nesse mesmo ponto que você? Pode olhar naquela câmera ali e falar diretamente Ali, com ela. É. rapaz, que responsabilidade, viu? Mas, gente, eu diria o seguinte: comece. Comece, não espere. Isso parece ser um clichê, mas é clichê justamente porque funciona, porque foi testado e aprovado e repetido. Comece a fazer, não espere as circunstâncias perfeitas, porque não vão existir. Não espere ter o melhor tênis para começar uma corrida. Não espere poder pagar um personal para você começar a fazer musculação. Não espere ter dinheiro para fazer uma aula de vôlei. Isso falando das coisas que eu faço. Apenas vá. Dê o primeiro passo, né? Tem aquela coisa de que a gente andando o caminho se abre. Isso é muito verdadeiro. Porque a partir do momento que você começar a fazer, você vai sentir interesse e disposição para testar outras coisas. E as coisas vão acontecendo, né? E outra dica que eu daria é aproveite o processo, né? Essa coisa de processo é meio clichêzão, né, e tal. Todo mundo fala em processo, mas isso não é de hoje, né? Tem uma frase que eu gosto muito, é conhecida, de Guimarães Rosa, que é um escritor que eu sou apaixonado, né? Ele fala assim, a coisa, o real não está nem na chegada, nem na partida. Está mesmo na travessia. E isso, para mim, diz muito, no sentido de aproveitar, não pensar lá na frente, né? Não, vai fazendo, um dia de cada vez, atravessando ali, curtindo cada conquista, porque assim, a gente vive num mundo de muita exposição, né? Então a gente vê na internet grandes performances, a gente segue gente com grandes performances, mas aquilo não é para todos, e aquelas pessoas ali não começaram hoje, não começaram ontem. Então, assim, não pense que sair de casa para dar uma caminhada é pouca coisa, porque não é. Não pense que correr 5 km não é pouca coisa, é muita coisa. A gente vê o pessoal correndo aí, como eu corri 21, 42, tem gente que faz 100 km por semana, mas isso aí é uma exceção da exceção, não é normal, digamos assim. Então, saia para andar. Se você tem vontade de evoluir na corrida, por exemplo, saia para andar. Comece a dar seus piquezinhos, esqueça pace, vai fazendo no 7, no 8. Você vai conseguir chegar aos 5 em algum momento. Chegar aos 5 é muito, não é pouco. E se for do seu interesse, se você tiver vontade, se a sua condição física também permitir, você vai progredindo. Mas até lá, vai aproveitando, vai vivendo, porque eu posso dizer, é muito gostoso. Muito gostoso viver assim. E eu, se depender de mim, e se meu joelho permitir, eu quero ficar assim até ficar bem velhinho. Que maravilha. Obrigado. Esse foi o episódio de número 5 do DNL Cast. Se você chegou até aqui, eu peço que você, quem não curtiu ainda, né, como eu pedi lá no início do episódio, que você curta. Agora você vai também comentar, você vai compartilhar, porque essa é a ideia aqui do nosso podcast, é a gente trazer pessoas que transformaram a vida, transformaram o corpo através da alimentação, mas não só o corpo, que elas conseguiram pegar essa disciplina e levar para outras áreas da vida, como a gente tem mais esse exemplo de Silas aqui. Então, quero te agradecer também, para mim foi uma honra te receber. Você que estava nervoso, Relutante, eu apreensivo, acho que eu tenho que mas foi um episódio lindo, maravilhoso. Você eu que tocou muito bem agradeço. aí. Mais uma vez, obrigado por ter aceitado. Eu que agradeço. Agora que eu vi a primeira vez, posso até voltar de novo depois, né? Olha aí, tá vendo? Vai que Desbloqueei agora, depois que eu agora tiver ele uma, vai ser convidado várias vezes para depois que eu vir tiver uma nova aqui. experiência para contar, eu vim aqui falar para vocês. Vai que eu resolvo correr uma maratona. Aí a Fica gente, aí o questionamento no ar pra galera. aí a gente vai ter que contar essa história também, né? Pronto. Valeu, meu filho. Ó, meu Obrigado, irmão, viu? obrigado, viu? Você arrasou, velho.